para falar sobre essa bela data de comemoração que é o Dia Internacional da Mulher. É bom lembrar, por que não, a mulher na sua trajetória histórica, na sua luta pelos direitos políticos. Me vem na memória um fato marcante: França. Parece que foi ontem a França do final do século XVIII. Em 8 de outubro, elas marchavam sobre Versalhes, elas marchavam. A Marcha das Mulheres reivindicava direitos dentro da Assembleia Nacional Constituinte. A mulher que ao longo da sua história procura posições, a mulher que ao longo da sua história luta pela participação política, na França não foi diferente. A Marcha das Mulheres procurou edificar um novo conceito, uma maior participação na política, uma maior participação no Estado, melhores direitos. Mas, infelizmente, a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão ainda apresentaria a expressão homem, e naquela época excluía a condição de mulher. Mas elas não ficaram de braços cruzados. Ao longo do século XIX, elas já faziam parte da realidade fabril. A Revolução Industrial imprimia um novo olhar sobre o papel da mulher no ambiente fabril. A mulher tinha um papel na fábrica, porém as leis eram extremamente lacunares. Não havia uma lei de proteção sobre a mulher. Avançando ao longo do XIX e ao final do século XIX, para ser mais preciso, elas começaram a sair às ruas. A mulher, ela começa a promover manifestações. Chicago, Nova York, Paris e, por que não, São Paulo também, eram as chamadas sufragistas. Elas procuravam ampliar a participação, principalmente quanto ao voto. Os homens não gostavam muito disso. Muitos homens se posicionavam contra. As mulheres tinham restrições no campo da educação, tinham restrições inclusive no campo da participação política. E ao longo do século XX, os primeiros estados começaram a regulamentar a situação da participação da mulher. De modo pioneiro, em 1920, Estados Unidos. Em 1928, o Reino Unido regulamentava a participação do voto feminino. Em 1934, o Brasil daria esse salto. A mulher seria inserida na participação política. A França, lembra da França e a Marcha das Mulheres? Só em 1945 a França vai regulamentar o voto feminino. Portugal seria um dos estados que, de maneira mais tardia, regulamentariam a participação da mulher. Os portugueses só nos anos 70 regulamentaram a participação da mulher no seu pleito político. Se lembrarmos do 18, do século XIX e do século XX, podemos chegar a uma conclusão. Hoje, elas estão aí, são chefes de Estado no Brasil, na Alemanha, por exemplo. A mulher hoje, ela luta por novos horizontes. Horizontes quanto à isonomia salarial, horizontes quanto à não violência. Eu desejo a todas vocês, mulheres, neste dia, excelentes comemorações. Festejem, vocês merecem. A história mostra isso.